Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online comigo, Cristiano, para tratarmos da constituição de sociedade anônima, agora pensando em constituição por subscrição particular, ou seja, numa linguagem mais simplificada, ao entendimento que seria a criação de empresa SA de capital fechado, ok? Então a gente vai indicar, visualizar isso no artigo 88 da Lei 6.404. Olha, o que o artigo 88 menciona para a gente? Quando houver a subscrição particular do capital, ela também necessita de convocação de Assembleia Geral e de aprovação pela Assembleia Geral, conforme o artigo 86 e 87 da Lei 6.404, do Estatuto dessa empresa, e há o indicativo no artigo 88 que essa empresa pode se dar através de Assembleia Geral ou por escritura pública, considerando, nesse caso, fundadores todos os acionistas subscritores. Se a gente escolher para a constituição dessa SA de capital fechado a Assembleia, nesse caso em específico, a gente precisa, conforme mencionado anteriormente, observar o artigo 86 e 87. Convocar a Assembleia, aprovar estatuto, aprovar a constituição da empresa e fazer os boletins, né, de subscrição. Se a gente, de acordo com a lei, optar por uma escritura pública, aí nesse caso todos os subscritores assinarão essa escritura pública e nela deverá conter a qualificação completa dos subscritores, a quantidade de ações, espécie e classe de ações, de acordo com o que é indicado no artigo 85. Observa, artigo 85, 86 e 87, nós tratamos como se fossem regras aplicáveis à criação de SA de capital aberto. Porém, no artigo 88, há remissão a esses artigos, ou seja, há indicação de que tem que seguir essas regras do artigo 85, 86 e 87, se a subscrição for particular através de escritura pública ou Assembleia Geral. Se formos criar uma empresa de SA através de subscrição particular, essa escritura, além da qualificação completa dos subscritores, tem que constar o estatuto da companhia, a relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas que foram pagas, a transcrição do recibo de entrada que é indicado lá no artigo 80 dessa lei que nós mencionamos, que 10% no mínimo tem que ser pago em dinheiro através de um depósito em conta bancária em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, né? E aí a gente também, se nessa SA constituída por capital fechado, ou seja, por subscrição particular, houver a entrega de bens, nessa escritura pública tem que ter a transcrição completa do laudo de avaliação pelos peritos dos bens que foram entregues para a composição do capital social. E também tem que ter a nomeação dos primeiros administradores, se for o caso, dos conselheiros fiscais também. Tá? Quando a gente fala de entrega de bens, deve ser observado que lá no artigo 8, ou melhor dizendo, 8º da Lei 6.404, nos é feita a referência de como que tem que ser essa avaliação. Tá? Então, o capital social, quando ele é composto por bens, esses bens têm que ser avaliados por 3 peritos especializados, indicados na Assembleia de Subscritores, convocados pela imprensa, e aí eles terão que apresentar o laudo fundamentado dessa avaliação na Assembleia, estando eles presentes para, se for o caso, tirar alguma dúvida dos acionistas, dos investidores que estiverem nessa Assembleia e questionarem o valor. Tá? Esses bens aí, se eles forem aceitos pelos subscritores, a avaliação dos peritos e aprovado pela Assembleia, os bens incorporam o patrimônio da companhia e vai competir aos primeiros diretores o trâmite aí das formalidades de transmissão dos bens do acionista que entregou o bem
para a propriedade da SA. Se a Assembleia não aprovar a avaliação, ou então se o subscritor não concordar com o valor dado pelo perito, fica sem efeito o projeto de construção da empresa, né? E os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio, obviamente, acima do valor dado pelo subscritor e avaliado pelo perito, ok? Detalhe, essa assembleia de que trata-se da aprovação dos bens, eles normalmente não, eles vão avaliar e vão apreciar os bens não é pelo valor dado pelo subscritor, mas sim pela avaliação feita pelos peritos, tá? Os avaliadores, os subscritores, eles vão responder perante a companhia, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 8º, pelos prejuízos que causarem à empresa, acionistas ou terceiros por culpa de dolo na avaliação desses bens. Então, quando se faz a avaliação de bens para integralização do capital social, os peritos têm que fazer de maneira extremamente segura e idônea, para que eles não venham responder por alguma eventualidade com relação à integralização de bens por valor que não é aquilo que representa realmente aquele bem, tá? Na falta também de declaração, em contrário, os bens são transferidos à companhia a título de responsabilidade, ou seja, de propriedade. Passa a ser de responsabilidade da empresa aquele bem, se torna propriedade da empresa, corrigindo a frase anterior, ok? Então, a gente fez a observação a respeito dessas questões aí de formação do capital, criação da empresa de capital aberto e fechado, finalizando aí com os aspectos da entrega de bens para a integralização do capital social. Até mais, até o nosso próximo vídeo.